Boa noite, igreja. Boa noite a você que está me assistindo nessa noite de domingo. Você é muito bem-vindo na nossa transmissão. Gostaria de iniciar a nossa transmissão agradecendo ao pessoal do louvor que tem se dedicado aí, tem gravado louvor, pessoal que tem trabalhado na edição dos vídeos também, das transmissões. Glória a Deus pela vida de vocês e glória a Deus pela vida de você que está me assistindo nesse momento também, que você permaneça conosco aí até o final dessa transmissão. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa transmissão de hoje. Feche seus olhos comigo onde você está. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado muito nesse tempo, Pai. Eu peço que o Senhor nessa noite venha usar a minha vida para falar conosco, Deus. O Senhor sabe que eu não sou melhor do que ninguém e até por isso o Senhor usa quem o Senhor quiser, Deus. Não é por nós, não é por quem está falando, mas é pelo Teu Espírito Santo, que eu possa dar permissão, que eu possa permitir que o Teu Espírito Santo use a minha vida nessa noite. Pai, fala conosco, faça conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pessoal? Vamos começar então lendo já a Bíblia, João 16, 25 ao 33. Abre aí comigo, você que pode, quer. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículo do 25 ao 33. Amém? Você que achou, pode ler comigo aí. João 16, 25 diz o seguinte: E Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: Agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Provavelmente você já ouviu pelo menos essa última parte do último versículo, né? No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ela é bem conhecida. E a verdade é que esse pequeno trecho aqui, quando a gente começou lá no 25, diz assim, Jesus terminou dizendo, né? Então faz parte de um discurso um pouco maior que Jesus estava dando aos seus seguidores um pouco antes de fazer a última oração que ele faria em favor dos discípulos e depois seria preso. Então é como se fosse um último discurso de Jesus antes de ser preso. E a gente sabe que dentro das coisas que nós fazemos, muitas vezes no início a gente se perde, no meio a gente acaba se perdendo, mas o final é primordial. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O final de alguma coisa é importante, geralmente. Obviamente, todas as palavras de Jesus eram importantes, mas esse final, Jesus ele fala uma coisa de suma importância para os seguidores dele. Seria a última coisa que ele falaria, teoricamente, aos seguidores. Então, existe uma grande importância, e é sobre exatamente esse versículo que a gente vai conversar nessa noite, que é o versículo que diz: No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outras versões diz: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dentro desse pequeno pedaço desse versículo, existem algumas verdades que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite e que são importantíssimas para a nossa vida e para a nossa caminhada nesse mundo, como cristãos e como cidadãos, enfim, como pessoas, como seres existentes. A primeira verdade que existe nesse pequeno pedaço desse versículo diz: no mundo passeis por aflições.
Essa é uma verdade, nós sabemos muito bem disso, até porque nesses últimos tempos existem muitas aflições, né, que o mundo todo vem passando. Mas aqui nesse pequeno trecho do versículo, diz que no mundo nós passaremos por aflições. E depois diz que Jesus venceu o mundo. Ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A primeira verdade que eu quero conversar com vocês, são 4 verdades, tá? A primeira verdade é o que o mundo nos oferece. A verdade é que o mundo nos oferece apenas uma coisa, mas para que a gente entenda o que é nos oferecido dentro do mundo, nesse mundo, eu acho que é importante a gente entender o que é um mundo. O que é um mundo para você? Às vezes a gente fala, o mundo, como se fosse, de repente, o planeta inteiro, o planeta Terra, o mundo, né? Ou todo mundo, a gente costuma falar também, porque todo mundo faz tal coisa, como se o mundo fosse pessoas, o mundo fosse pessoas. Mas nesse trecho, a palavra que é usada no original grego é cosmos, que quer dizer exatamente uma organização ou constituição apta e harmoniosa. Então, quando Jesus fala assim, no mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quando ele fala de mundo, ele fala de uma organização, de uma constituição, organização ou constituição que é apta e harmoniosa. Isso é exatamente o que a palavra que Jesus usa quer dizer, mas eu te pergunto, essa organização e constituição, ela é apta e harmoniosa para o quê? Qual é a finalidade dela? O mundo, de fato, que Jesus fala é como se fosse um sistema, como se fosse como as coisas acontecem por aí. Esse é o mundo, como as pessoas agem, e isso engloba um sistema que a gente denomina de mundo, que ele denomina nessa situação, ele denomina como mundo. E o mundo, ele tem vindo desde da criação dele, né? Quando Deus criou o mundo, desde a sua criação, ele é um sistema que de certa forma, é composto por ciclos. Então nós vemos gerações que vêm, gerações que vão, pessoas que nascem, vivem a sua vida, constroem a sua história e morrem, né? Então é um ciclo infinito, ou quase infinito, porque Jesus vai voltar, enfim, né? Mas é como se fosse um ciclo que vem desde do seu início de nascimento, vivência, história e morte, né? E esse sistema chamado mundo, ele nos oferece o quê? Nós fazemos parte do mundo? Sim, nós fazemos parte desse sistema. Só que esse sistema existe apesar de nós, além de nós. E essa é a primeira verdade, o que nos é oferecido dentro desse sistema, dentro do mundo. O que a partir do nosso nascimento, dentro da nossa vida e antes da nossa morte, é nos oferecido nesse mundo? A verdade é que o mundo, ele oferece apenas uma coisa para cada um de nós, para todos nós, e chama-se morte. A morte é o único fruto que nós colhemos desse mundo. Essa é a verdade. Quer ver uma coisa? Você pode ter nascido numa família pobre e ter tido uma caminhada não muito próspera na tua vida. Em algum momento você vai morrer. Isso é fato. Pode existir outra pessoa que nasceu numa família rica e teve todas as oportunidades, aproveitou elas e se divertiu muito. E em algum momento essa pessoa também vai morrer. Qual que é a diferença de uma pessoa que morreu pobre para uma pessoa que morreu que era rica? Mas é a vivência dele, ele aproveitou mais e tal, que seja, existem algumas diferenças dentro. Mas para quem está morto, para o pobre ou para a pessoa que não teve a oportunidade, que está morto, e para o rico que também está morto, que voltou para o pó da terra, qual é a diferença? O que o rico levou a mais que o pobre? Nós não levamos nada desse mundo. Por mais que cada um de nós tenhamos os nossos objetivos e conseguimos alcançar eles e vamos conseguir alcançar até a nossa morte, vamos ter uma família feliz, ou vamos construir muitas coisas, ou vamos fazer a diferença nesse mundo, na ciência, ou enfim, no nosso trabalho, na nossa carreira.
Por mais que nós venhamos a construir qualquer coisa gigantesca e gloriosa nesse mundo, nós saímos dele apenas com uma coisa, que é a nossa morte. A única coisa que esse mundo nos oferece é a morte. Talvez essa verdade, a primeira verdade, que é o que o mundo nos oferece, que é a morte, talvez ela não estava tão desenhada para a gente quanto talvez esse momento que nós vivemos de crise tem desenhado para a gente. Porque nós temos medo, toda essa crise gera um medo nas pessoas, esse isolamento social, isso que está acontecendo no mundo gera um medo nas pessoas, que é o medo do quê? Que é o medo da morte. O principal medo é o medo da morte. Mas a verdade é que muito antes dessa crise que nós passamos, a morte já estava aí, e o nosso destino ainda assim, mesmo antes da crise, seria a morte. A partir do momento que nós viemos a esse mundo, nós nascemos e nós participamos desse sistema que é o mundo. A única coisa que nós temos como certeza da nossa vida é a morte. E por que isso é importante? Porque essa é uma certeza imutável. Pelo menos até hoje ninguém criou o elixir da vida eterna ou uma solução para a morte, fora o próprio Deus, né? Mas essa é uma verdade. Muitas vezes nós agimos e vivemos a nossa vida como se ela fosse infinita. E isso, na verdade, nos leva aos nossos piores erros. As mágoas que nós guardamos e não perdoamos as pessoas como se a nossa vida fosse infinita. Alimentarmos os nossos desejos, saciarmos os nossos desejos como se a nossa vida fosse infinita. Enfim, nós vivemos muitas vezes como se a morte não fosse uma certeza para todos nós. E isso nos faz cometer diversos erros na nossa história e com as pessoas que nós amamos. A primeira verdade que eu quero conversar com você, que eu quero dizer para você, que existe, que é verdade, como já diz a primeira verdade, né? É que o mundo, esse mundo, por mais belo que seja a tua história, por melhor que sejam as coisas que você faz, a única coisa que nós recebemos desse mundo, no final de tudo, o único caminho, o único resultado é a morte. Nossa, mas que horrível isso, falar sobre morte, o mundo não sei. Mas essa é a verdade, meu irmão. E quando Jesus ele fala de mundo, e ele fala de vencer, que ele venceu, a gente vê que ele está falando sobre o resultado do mundo na nossa vida, que é a morte. A segunda verdade que a gente pode aprender dentro desse pequeno trecho do versículo, do último versículo, que é o versículo 33, é no final dele, quando Jesus diz, eu venci o mundo. Jesus, o Filho de Deus, veio, se transformou, se fez homem, se despiu da sua glória, nasceu, viveu e se entregou por nós. Morreu nesse mundo. Colheu o resultado do mundo também. A única coisa que o mundo oferece é o quê? A morte. Como homem, ele colheu esse resultado. Só que existe uma diferença na história de Jesus. Ele não ficou morto. A morte não conseguiu segurá-lo. Jesus, ele quebrou o sistema chamado mundo. Ele entrou dentro desse sistema, não se rendeu a ele. E no final, ele venceu o mundo, como ele mesmo disse. Ele quebrou esse sistema. Ele ficou sobre esse sistema. E como alguém que venceu o mundo e venceu a morte, do contrário do que o mundo nos oferece, que é a morte, independente da nossa vida e de qualquer situação, Jesus ele nos oferece um outro resultado, que é o resultado que ele obteve vencendo o mundo, que é a vida. A segunda verdade é o que Jesus nos oferece. Jesus nos oferece a vida, ao contrário do que o mundo nos oferece, que é a morte. Por que isso é importante? Jesus ele fala, eu venci o mundo. Ele é um vencedor sobre o mundo. É isso que ele conquistou para que nós pudéssemos fazer parte com ele, da vida eterna. Por que isso é importante, meu irmão? Porque eu vejo por aí que muitas pessoas oferecem muitas coisas em nome de Deus, em nome de Jesus. Oferecem cura, oferecem coisas materiais, oferecem
alento para a alma, para situações. Enfim, as pessoas oferecem muitas coisas, oferecem cargos muitas vezes, né? Só que Jesus ele não vem nos oferecer nada disso. Claro que cura e coisas assim faz parte daquilo que ele nos oferece, mas a principal coisa, o principal trabalho de Jesus é em relação ao resultado morte. Ele veio mudar esse resultado para nós. Em vez de morte, hoje em Jesus nós temos vida. Ele quebrou esse sistema e fez um caminho por sobre esse sistema. A segunda verdade é o que Jesus nos oferece. Primeira verdade, o que o mundo nos oferece? Morte, independente de qualquer coisa. O resultado no mundo sempre é morte. Segunda verdade, o que Jesus nos oferece, independente do que venha através de Jesus, que seja cura, que seja prosperidade, o que ele nos oferece de fato é vida. A segunda verdade, Jesus nos oferece vida. A terceira verdade, também dentro desse trecho que nós lemos, no mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A terceira verdade é o que o mundo faz conosco. Por mais que nós tenhamos escolhido a Jesus, tenhamos escolhido andar com Deus e viver uma vida conforme a vontade dele, que é o melhor, ainda assim nós fazemos parte, de certa forma, do sistema desse mundo. Nós temos um corpo de carne, um corpo físico, que faz parte também desse sistema, que é afetado por esse sistema de certa forma. E o mundo ele tem uma ação sobre nós. Por mais que nós em Cristo temos a vida eterna garantida, o mundo ele tem uma ação sobre nós. E é sobre essa ação que Jesus ele fala. Ele fala no mundo passais por aflições, ou na versão NTLH, que é a que eu li primeiro, no mundo vocês vão sofrer. E quando Jesus ele fala sobre aflições e sofrer, ele usa uma palavra em grego que é flipsis, a palavra, que quer dizer exatamente ato de prensar, imprensar, pressão. Essa aflição, esse sofrimento que o mundo gera em nós, nada mais é do que um ato de prensar, imprensar, uma pressão que o mundo exerce sobre nós, independente de nós sendo cristãos ou não. Esse mundo ele gera essa pressão em nós. E Jesus ele fala sobre isso, ele fala exatamente sobre isso. Às vezes a pessoa pensa, não, eu sou cristão, tudo vai dar certo para mim no mundo, agora Deus está do meu lado, vai ser só vitória atrás de vitória. Mas a verdade é que o próprio Jesus já dizia, no mundo passais por aflições, vai acontecer, nós vamos ser prensados pelo mundo, nós vamos sofrer uma pressão do mundo. E isso você sabe melhor do que eu, ou na verdade na mesma medida que eu sei, porque eu também vivo nesse mundo, que existe de fato uma pressão sobre nós, diariamente, que seja uma pressão dentro da nossa casa, uma pressão no nosso serviço, uma pressão caminhando nas ruas, uma pressão sobre nós gerada por aflições desse mundo, por angústias desse mundo. Talvez nesse período que nós estamos passando você tenha se sentido mais pressionado do que antes, talvez, por talvez estar com problema de desemprego, ou dentro do teu próprio emprego, ou estar com conflito dentro de casa, com a família, ou a própria ansiedade de tudo isso acontecendo na nossa volta. Mas isso sempre aconteceu. Desde lá da época de Jesus ele falava, no mundo passais por aflições, no mundo vocês vão sofrer. Isso é uma verdade. A terceira verdade é o que o mundo faz conosco. Ele nos pressiona, ele nos traz aflição, ele nos traz sofrimento. Isso acontece com todos, independente se é cristão ou não. E é claro que no mundo, até mesmo pessoas que não são cristãs, quando passam por coisas, por dificuldades, as pessoas têm uma tendência a ficar mais forte em relação àquelas dificuldades. Ou seja, a vida nos ensina, independente de sermos cristãos ou não, pessoas que acreditam, têm outra fé, geralmente o que acontece de ruim com a gente nos cria, é como se criasse uma casca na gente. A gente fica um pouco mais resistente.
E às vezes isso é bom por um lado, às vezes isso é ruim por outro lado. E dentro dessa pressão que o mundo faz na gente, é como se esse sistema do mundo, o mundo em si, é como se ele nos moldasse da maneira dele, sabe? Lá em casa a gente tem aqueles travesseiros desenvolvidos pela NASA, alguma coisa assim, sabe? Aquele travesseiro que tu coloca a mão assim e ele afunda, e aí ele fica com aquele formato e tu tira e ele volta, sabe? Aí tu deita assim e fica com o formato da cabeça. É bem bom aqueles travesseiros lá. E o mundo faz parecido com isso com a gente. O mundo nos pressiona, às vezes é meio doído, é meio forçado, mas com essa pressão ele vai nos colocando a forma dele em nós. Quer ver uma coisa? Às vezes o rapaz ou a menina é recém-casada e tem aquele respeito pelo marido, pela esposa, né? E com o passar do tempo vai perdendo o respeito. Vai acontecendo problemas dentro de casa, aí houve a amiga que fala, não, tu não pode deixar ele falar assim contigo, porque tu tem que se impor. Aí vem o amigo que fala, olha aqui, aquela mulher ali que é bonita, nossa colega nova, viu a estagiária e tal. E aí a pessoa no início vai não quero e tal, mas conforme vai vindo a pressão, ela vai cedendo e vai criando aquele formato do mundo na pessoa. Ou propostas que a gente às vezes acha meio ruim no início, não, acho que não eras e tal, mas aí depois começa a fazer e começa a ficar natural. O mundo ele tem esse trabalho sobre nós. Ele nos coloca a pressão sobre nós, mas conforme o tempo vai passando e dentro dessa pressão do mundo, nós vamos sendo formados da maneira que o mundo quer. A gente vai seguindo as regras do mundo na nossa vida. E hoje em dia nós vemos muito isso. Uma coisa que eu sempre falo, que é um resultado do mundo, da evolução desse mundo, como mundo mesmo, como algo ruim, o quão difícil hoje é as pessoas quererem casar. Hoje é muito mais difícil, manter um casamento mais difícil ainda. Porque o mundo ele vai se impondo e vai pressionando as pessoas e vai fazendo a maneira dele em nós. É claro que quando nós falamos de mundo, não é uma entidade por fora, o diabo, o próprio diabo. Não, o mundo somos nós, é a nossa natureza. Esse mundo foi criado a partir do momento que o ser humano achou melhor andar sem Deus e fazer a vontade dele, independente da vontade de Deus. E nós mesmos criamos esse sistema, é um sistema nosso. E esse sistema que nós mesmos criamos, ele se volta contra nós quando a gente quer fazer o certo. A terceira verdade, então, é o que o mundo faz conosco. Ele nos pressiona e ele nos molda a maneira dele. A quarta e última verdade. Hoje a gente vai ser bem preciso na palavra, não vamos ficar enrolando muito. A quarta verdade. Se o mundo faz algo conosco, e ele faz, a quarta verdade é que Jesus também faz algo conosco. Até porque Jesus, ele fez algo com o mundo. O que diz no final do versículo que a gente leu, do 33? O próprio Jesus falando, eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo. Jesus, ele fez uma obra além da obra do mundo, acima da obra do mundo. A palavra ali, quando diz tem de bom ânimo, né? O versículo que a gente leu, o finalzinho, é no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na versão NTLH diz, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Essa palavra que é bom ânimo e coragem, tenham coragem, tem de bom ânimo, é a palavra tarseu, no grego, que quer dizer ter muita coragem. Não é só ter coragem, não é só ter talvez bom ânimo, só um ânimo, mas é ter muita coragem. Quando Jesus ele usou essa palavra, tarseu, ele quis dizer, tenham muita coragem. E ele fala, porque eu venci o mundo. Jesus sabia que não ia ser fácil, mas ele também sabia que ele já tinha feito uma obra sobre o mundo, além do mundo, acima do mundo. Mas para que a gente atingisse essa obra, para que a gente estivesse com ele nessa obra, seria necessário muita coragem. E quando Jesus ele vence o mundo, ele vence o que o mundo fez em nós, a impressão que o mundo fez, o molde que o mundo fez na nossa vida, Jesus ele vence isso em nós. Quando nós aceitamos a Jesus, ele desfaz isso em nós.
Claro que não, talvez, de uma hora para outra, mas Ele vai desfazendo isso a partir do momento que Ele começa a trabalhar na nossa vida. A obra dele está sobre a obra que o mundo fez na nossa vida. Ele vai desfazendo tudo aquilo que nós aprendemos no mundo que era bom, que na verdade às vezes a gente nem achava tão bom, mas acabou ficando como uma prática, uma cultura. Ele vai vencendo isso e vai transformando a gente e nos moldando de uma maneira que o mundo jamais poderia nos moldar e fazer dessa forma. Eu vejo que tem pessoas que têm sede de justiça social. Agora nesse tempo a gente vê bastante gente que quer ajudar e tal, não sei o que. Isso é muito legal, isso é certo. Mas a obra de Jesus vai além da justiça social. Até porque, como eu disse no início, o que a gente encontra no mundo é morte. Independente se for a pessoa que está passando problema, no final ela vai ter a morte. A pessoa que não está passando problema, não está passando dificuldade, no final vai morrer. A pessoa que quer ajudar, vai ajudar e tal, mas no final é a morte. Não importa, sem Jesus nesse mundo, o único resultado é a morte. E dentro desse mundo, com Jesus, além do resultado da vida eterna, nós temos a obra de Jesus que venceu o mundo sendo feita na nossa vida, acima da obra que o mundo fez em nós. A quarta verdade é o que Jesus faz conosco, o quanto Ele nos transforma. Eu sei que você que está me assistindo nesse momento tem a sua história, tem a sua vivência, e de repente pensa que a igreja não é o melhor lugar para ti. Talvez você tenha um estereótipo de igreja errado. A igreja não são instituições, a igreja não são doutrinas, a igreja são pessoas que têm a sua fé firmada em Jesus, que era amor, que falava que era certo sim, mas que amava apesar de tudo, apesar do pecado. Isso é igreja, e a igreja muda a nossa vida. A igreja é o corpo de Cristo. Ele venceu o mundo, venceu o que o mundo fez em nós. Ele nos refaz, e a igreja é ferramenta para isso. A primeira verdade que nós vimos, o versículo que nós lemos no finalzinho do 33 é o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Dentro desse pequeno trecho do versículo 33, a primeira verdade que nós encontramos é o que é o mundo e o que ele nos oferece. Ele nos oferece a morte e apenas isso. A segunda verdade é o que Jesus nos oferece. Ele veio e venceu o mundo. O que Jesus nos oferece? A vida. E principalmente a vida. A terceira verdade, o que o mundo faz conosco? O mundo faz conosco o que ele bem entender se nós não temos Deus. Ele nos pressiona e nos faz conforme o molde dele. O que Jesus faz conosco? Ele quebra esse molde, ele quebra essa modelagem que o mundo fez em nós e refaz da maneira dele, que é a maneira certa. E para finalizarmos, meus irmãos, essa transmissão, para a gente não se estender muito, como eu disse no início da palavra, talvez esse momento seja um momento que nós mais consigamos ver o quanto a morte é o resultado desse mundo. Existem muitas pessoas morrendo por aí por causa desse vírus que está por aí. Existem muitas pessoas sofrendo, tanto por causa da doença, quanto por causa da falta de dinheiro, da falta de alimento, enfim, da falta de condições. Existem pessoas morrendo e sofrendo. E nós conseguimos ver isso porque existe uma mídia em cima disso. Mas a verdade é que sempre existiu mortes. E eu até ouvi alguém falando outro dia que parece que tem menos pessoas morrendo em acidentes, ou em acidentes principalmente, porque existem menos pessoas circulando. De repente, se a gente fosse fazer a conta, talvez morria mais pessoas antes do que hoje com esse vírus. Mas a verdade é que não importa. O resultado desse mundo é a morte. Sempre foi, sempre será. Para a gente, para quem a gente ama. Esse mundo nos oferece, no final de tudo, somente a morte. É uma verdade que dói? Talvez, mas é a verdade. Só que quando nós ouvimos isso e nós vemos esse quadro de morte que vemos na nossa sociedade hoje em dia,
nós também podemos achar em Jesus uma esperança que pode mudar a nossa vida e a nossa maneira de olhar as coisas. Eu vejo que muita gente hoje em dia tem postado coisas sobre Deus e sobre religião, né? Porque as pessoas, quando elas se deparam com a verdade, que é esse mundo, que é maldade, enfim, a morte, elas precisam encontrar algo além. Sabe, o mundo ele cria uma demanda na gente que ele não supre. E a única pessoa, o único ser que pode suprir essa demanda, que no final de contas é a demanda da morte, é Jesus. O único lugar que nós podemos encontrar vida de fato é em Jesus. Que nós possamos entender, principalmente nesse tempo, que a morte é uma verdade para todos. Que Jesus nos traz vida. E talvez o que o mundo tem nos feito hoje tenha nos moldado da maneira errada, mas Jesus nos trazendo vida e nos trazendo a própria pessoa dele em nós, dentro de nós, ele trabalha e nos molda muitas vezes na contramão do mundo. E talvez as pessoas não entendam, e talvez você não entenda o que ele está fazendo em você, mas ele está fazendo. Assim como o mundo nos oferece a morte, Jesus nos oferece a vida. Assim como o mundo trabalha em nós de uma maneira equivocada, nos transformando em pessoas talvez muito mais falhas do que nós seríamos, Jesus trabalha em nós. E ele tem uma preocupação nesse versículo, para a gente encerrar agora, meus irmãos. Ele fala, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Importa para Jesus nos lembrar de ter coragem. E não é só coragem, mas muita coragem. Para que através dessa coragem que nós encontramos nas palavras dele, nós possamos encontrar a vida que ele significa para esse mundo todo, para quem quiser aceitar e caminhar com ele. Amém? Espero que Deus tenha falado com você, eu acredito que sim. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Feche os teus olhos onde você está aí nesse momento. Vamos falar com Deus. Deus Pai, que nós possamos entender, Deus, que independente do que nós vivemos nesse mundo, independente da ilusão que o mundo nos oferece, a verdade é que dentro desse mundo só existe morte, Deus. Independente o quanto nós podemos alcançar objetivos e ser pessoas muito boas nesse mundo, a verdade é que nesse mundo nós só encontramos no final de tudo a morte. Mas isso não é o final, Deus. Porque nós encontramos em Ti, nesse mundo, não nesse mundo, mas em Ti, Deus. Em Ti, Jesus, nós encontramos a vida. E essa é uma verdade que precisa estar no nosso coração. Eu te peço, Espírito Santo, coloca essa verdade em nós, por mais que nós venhamos a ver e a ouvir sobre morte por aí, que nós possamos entender que, além disso, sobre tudo isso, existe o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos oferece a vida, que veio a esse mundo, venceu o mundo, venceu a morte e hoje nos oferece vida. Que além disso, Deus, nós possamos entender o que esse mundo tem feito em nós, possamos rejeitar isso, Deus. O que o mundo tem feito na nossa vida, na nossa família, o que ele tem feito na nossa história. Que nós possamos rejeitar essa obra e possamos querer em nós apenas a obra de Jesus Cristo, apenas a obra que o Espírito Santo tem feito em nós, Deus. Eu te peço, Jesus, assim como o Senhor disse, para que tenhamos coragem, que o Senhor nos ajude a ter essa coragem, Deus. E eu sei que essa oração vai ser ouvida, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor tem sido esperança para nós, Deus. Eu agradeço por cada um também que assistiu essa transmissão, que o Senhor possa continuar falando com cada um, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Boa noite, gente.